Fala galera, você que está na dúvida, o que é de maneira resumida e bem detalhada e objetiva para você? Qual é a diferença de prova de consistência ou regras de consistência ou o que é drawdown? O que é isso? Como que funciona? Como que eu consigo calcular isso? É uma questão muito simples na bolsa e poucas pessoas pesquisam, poucas pessoas procuram saber. Hoje as pessoas têm preguiça de procurar entender como é que funciona e eu tô aqui para poder resumir para vocês de uma maneira fácil e resumida, tá bom? Pessoal, esse horário é o horário que tá saindo as análises de mesa. Só que como tá acabando as mesas, eu tô colocando, eu vou tentar colocar intercalados de assim dia não, tá bom? Então amanhã sai de uma outra mesa, esse mesmo horário, tá bom? Às 11, perfeito? Hoje a dúvida maior que todo mundo me pergunta é o que é drawdown e o que é regra de consistência e principalmente o que é essa parte de limite de 30% que acaba acontecendo em algumas mesas, 50% que acaba acontecendo em algumas mesas. Lembre-se, essa prática acontece muito lá nos Estados Unidos e algumas mesas estão trazendo para cá. Existem pontos positivos, existem pontos negativos. O ponto positivo que a gente mantém uma regra de consistência e mantém principalmente o trader sendo consistente e disciplinado, tá bom? Então, quando a gente mostra esse tipo de coisas, acaba ficando um pouco mais chato para a gente como operador, porque limita a gente e a gente parece que está trabalhando com o chefe. Eu sei qual é essa sensação, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vim aqui no chat GPT. Galera, tem que usar a internet ao seu favor. Cara, quem nasceu? Eu nasci em 1990. 1990. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês? Assim, a internet, ó, antigamente, não tinha nada, mano. A gente ia pesquisar, eu com 10 anos ali, era bem limitado algumas coisas, não tinha muita coisa. Então, hoje em dia, a gente tem a inteligência artificial, a gente tem, mano, uma série de coisas, o Google na palma da nossa mão. Pesquise, cara, tá? Eu fui bem direto com um, simplesmente um fato aqui do chat GPT. Eu cheguei nele e falei assim, ó. O que significa esse drawdown das mesas proprietárias? O que significa? Foi bem resumo, sim, direto. O drawdown nas mesas proprietárias refere-se à perda acumulada em uma conta de negociação, ou seja, a redução do saldo do capital desde o ponto mais alto até o ponto mais baixo após uma série de perdas. No contexto das mesas proprietárias, onde os traders operam com capital de mesa, o drawdown é frequentemente utilizado como critério de risco. A mesa proprietária geralmente define um limite máximo de drawdown permitido para proteger o capital investido. Tá vendo isso? Para proteger o capital deles, óbvio. Isso significa que, se o trader atingir esse limite de perdas acumuladas, ele pode ser desligado da mesa ou ter sua conta suspensa. Existem dois tipos de principais de drawdown. O primeiro é o drawdown diário, que é bem comum, né? A gente tem o drawdown diário e o total. Diário é o máximo que o trader pode perder em um único dia. Ou seja, ele vai mostrar aqui para vocês o valor. Se você tem lá 5.000 de margem, você só pode perder 1.000 no dia, você não pode. É a mesma coisa que acontece lá na Bolsa Americana. Tá? Você tem um limite diário. Quando você passa para outro dia, ele é apagado o seu limite diário e começa a contar de novo. O drawdown total, o valor máximo que o trader pode perder no total ao longo do período que estiver operando na mesa. Esse aí, no caso, é como se fosse um drawdown de uma mesa proprietária. Então, por exemplo, tem 4.500 de margem. Só que elas estão limitando você como drawdown e não como margem. Você não perde aquele valor. Porém, obviamente, se você perder vários dias de drawdown consecutivos no diário, você chega nessa margem total, óbvio, de gerenciamento. Mas se você tem um drawdown no total, então, mesmo você tendo mais de 5.000 e atingir aquela margem, vamos supor, 2.000 de drawdown no dia total, você é desligado da mesa. Tá? Então, fique muito esperto nisso. Tá? Então, essa é a diferença, beleza? Deixa eu só dar uma olhada se está dando entrada aqui no setup. Não. Então, beleza. Esses limites de drawdown variam conforme a mesa proprietária. É um fator importante que os três precisam gerenciar para permanecer dentro dos requisitos da mesa proprietária.
Aí aqui eu coloquei o que significa o máximo de ganho diário, né? Que é normal, mas tem pessoas ainda que têm dúvida. E eu simulei um capital de R$ 4.500 aqui. Aí ele falou, se o máximo de ganho diário for de 30% sobre o capital de 4.500, significa que em um único dia de operação o trader pode obter um máximo de lucro de 1.350 de lucro, que é 30% de 4.500. Isso implica que, ao atingir esse limite de ganho, o trader seria obrigado a parar de operar no restante do dia, conforme a regra da propriedade. Então tem algumas mesas. Se você passar disso, ela não soma, então vamos supor, 1.350 deu 1.380. Esses restinhos de 80 não vai estar somado junto com o seu relatório. É como se ele não existisse, mas eles vão pegar o 1.350. Porém, existem algumas mesas que elas são tão rigorosas, se você passa, esse lucro que você fez no dia não é contado. Olha só, é absurdo, tá? E tem algumas que você vai diluindo durante o mês. Então, vamos supor, hoje deu R$ 1.500, acho. Mas o meu era 1.350. Então, você vai diluindo, operando durante os dias e vai diminuindo esse lucro diário, tá bom? Ele até mostrou aqui um cálculo, né? O ganho máximo diário, você pega 4.500 e faz vezes 0,30, né? É 1.350, né? Esse tipo de limite de ganho diário é imposto por muitas mesas proprietárias para garantir a estratégia mais conservadora e evitar que os três assumam riscos desnecessários e lucros substanciais em um único dia, tá? Aí, e aqui é onde a coisa pega, as pessoas confundem muito. Principalmente com a New Trader, muitas pessoas vieram mandar mensagem para mim e tinha mais duas mesas que eu não lembro qual que foi, acho que foi a Card, eu não lembro qual é. Essa aqui, mais duas pessoas mandaram mensagem que tem esse drawdown e tem um processo de consistência. É diferente um do outro. Eu vi muita gente comentando nos comentários que a New Trader mostrando cálculos de regra de consistência e não é regra de consistência. Não é regra de consistência. Regra de consistência é uma coisa e regras para você simplesmente ter lucros diários é outra, tá? Outra. Quando eles falam saque mínimo em 5 dias, que nem ela. Deixa eu ver, acho que tá acontecendo alguma coisa aqui na. Ah, que legal. Caiu a rede, ainda bem que eu tô gravando. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Ver se foi. Então, eu tô na operação? Tô ainda na operação. Beleza. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas estão mandando mensagem aqui nos comentários, eu tô respondendo. Eu falei, mano, não é regra de consistência. É regra somente o mínimo que eles liberam para você em 5 dias, certo? Você tem que operar pelo menos 5 dias. Mas não é regra que você tem que bater os 5 dias para receber. Eu posso receber daqui, sei lá, um mês. Então, durante esses 5 dias, pelo menos na New Trader, né, tem mais outras lá, você tem que manter os 30% de lucro diário, que é esse daqui, beleza? Então só pode passar 1.350. Show de bola. E nem, obviamente, o drawdown lá, né? Que é o que a gente conversou aqui em cima. Beleza? Aí agora vira regra de consistência, que não existe, já confirmei lá com o pessoal lá do suporte, não existe na mesa na nenhum trader. A MID, por exemplo, tem uma regra de consistência. Você tem um mínimo operado de 5 dias, só que existe uma regra de consistência. Não é regra de ganhos, é regra de consistência. É outra coisa. Então, eu coloquei aqui para ele falar para mim. Como é simples, só achar o GPT e perguntar para eles. É muito tranquilo. Sim, muitas mesas proprietárias adotam uma regra de consistência como parte de seus critérios de avaliação para garantir que o trader tenha um desempenho sustentável e controlado ao longo do tempo. Em vez de depender de grandes ganhos pontuais ou arriscar excessivamente poucas operações, a regra de consistência busca evitar que o trader tenha um comportamento muito arriscado ou especulativo, promovendo operações mais estáveis e seguras. Isso, obviamente, o nome regra de consistência já mostra isso. Você tem que ser consistente. Tem que ser consistente. Aqui estão alguns exemplos de como essas regras de consistência podem funcionar. A primeira de todas que ele colocou aqui foi distribuição de lucros. Algumas mesas exigem que os lucros sejam distribuídos de forma relativamente equilibrada ao longo dos dias.
Por exemplo, se você tiver 80% do seu lucro em um único dia e operar de maneira muito expressiva nos outros dias, isso pode violar, né, as regras de consistência. A mesa que ele consegue operar com regularidade e ganhos de forma estável. Tá vendo? Segundo ponto, limite de ganhos máximos diários. Se o trader ganha muito em um único dia, por exemplo, acima do limite de consistência, isso pode ser visto como uma regra quebra de consistência, especificamente se os ganhos em outros dias forem pequenos. Mesas proprietárias que impõem essa regra podem limitar o máximo de lucro permitido em um dia em relação de capital, tamanho da conta. Então, sua margem de 1.500, um único dia você fez 1.000, você quebrou já essa regra de consistência, tá? Um ponto muito chato, regra de consistência muito chato. Eu odeio regra de consistência. Deixei muito bem claro para um monte de gente. Falei até para o pessoal da New Trader para eles nem colocarem isso. Foi muito chato. E eu nunca sei qual valor que eu vou ganhar. Aqui, ó. No dólar, por exemplo, fiz 382 aqui na New Trader, né? Na mesa proprietária, amigos amigos, não fiz nada ainda. Mas eu fiz R$ 382. Só que ontem caiu minha internet e eu perdi um dinheiro. Perdi bastante, vocês viram o vídeo, né? E obviamente vai ver que stop que eu compro. Então, eu stop geralmente 600, 800. Estou esperando mais uma entrada que eu vou fazer. Infelizmente não peguei essa surfada linda. E é isso. Eu não sei o valor exato, mas eu tenho que controlar sempre o meu ganho para lá. Infelizmente o resto consistente te limita bastante essa questão, tá? Percentual de lucros diários consistente. A mesa pode exigir que o trader tenha uma margem de lucro estável em uma única sequência de dias. Por exemplo, um trader precisa mostrar lucros consistentes de 5 a 10 dias, ou até 5 dias consecutivos, para ser considerado um bom candidato para operar a sua mesa. Esse aqui é muito difícil de achar, tá? É mais esse limite de ganhos diário, tá? E esse controle de risco. A regra de consistência pode estar atrelada ao gerenciamento de risco. Se um trader obtém lucros grandes, mas com risco muito elevado, alta exposição, uso de alavancagem excessivo, por exemplo, isso pode ser visto como uma falta de consistência. A mesa proprietária quer que o trader seja consistente tanto nos ganhos quanto no controle de risco. Então a maioria usa essa e a maioria usa esse limite de ganhos. Essas regras variam de mesa para mesa. Isso. Então é isso que eu quero deixar claro. Porque quando as pessoas viram isso aqui, ó, do 30%, e tem mais duas mesas que eu não recordo o nome, que também é a mesma coisa, as pessoas estão pegando esse maior dia de lucro de 30% e confundindo com regra de consistência. Coisa que não é. Não tem nada a ver. Isso aqui é só você não pode passar os 30% durante o seu dia a dia. Porque para você poder fazer o saque, é o mínimo de 5. Então as pessoas estão pegando 5 dias e colocando 30%. Não é dessa forma. Quero que vocês entendam, tá? Eu não estou defendendo nenhum trader, tá? Não é isso. Eu estou querendo dizer somente a regra de consistência. É diferente de limite de ganho diário, diferente consistência de regra de consistência. E drawdown também é outra parada, são três coisas diferentes. Tá? Então tome muito cuidado com isso. É totalmente diferente. Tinha muita gente que chegou em mim e falou assim: não, eu não recebi por tal mesa, porque eles falam para mim que não tinha, porque eu passei de uma regra de consistência. Beleza, é uma regra de consistência. Agora, limite de saque ou limite de ganhos diários não tem nada a ver com o regra de consistência. Tanto é que as pessoas estavam passando o limite de saque diário achando que é uma regra de consistência. A regra de consistência estava lá funcionando. E não é, não tem a regra de consistência. Algumas mesas, e tem algumas mesas que tem regras de ganhos diários. Tem várias outras. A gente fez várias análises de vários aqui que tem regras de consistência e também tem regras de saque diário. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido muito isso aqui, de definido, tá? Definido qual é a diferença de regra de consistência e regra, principalmente a regra de drawdown ali que eles colocam, principalmente nas mesas americanas, regras principalmente também em questão de ganhos diários, tá bom? Ganho diário é uma coisa, consistência é outra, drawdown é outra. Perfeito? Deixa nos comentários aqui se tiver alguma dúvida, qual outro vídeo que vocês querem que eu traga também. Um abraço e fico por aqui, deixa o like. E hoje já foi lançado o Seja Membro.
Sejam muito bem-vindos. Robôs, setups, tudo disponíveis lá para vocês, tudo certinho. O primeiro robô é o nosso Flow e setup Flow também. Sejam muito bem-vindos, cada um de vocês.